Olá, queridos alunos do nono ano do RN Monteiro, um grande abraço a todos vocês. Aqui quem fala é a professora Rosiane de Geografia e a nossa aula de hoje será sobre a velha ordem mundial, também conhecida como mundo bipolar ou Guerra Fria. Velha ordem mundial por quê? Porque a organização política e socioeconômica desse período se estendeu do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até o início dos anos de 1990. Portanto, essa estrutura não existe mais, por isso que é chamada de velha ordem, porque nós hoje, nos dias de hoje, estamos na chamada nova ordem mundial. Mundo bipolar, por quê? Nesse período, o mundo possuía dois grandes países, duas grandes superpotências mundiais que disputavam a hegemonia mundial, o domínio mundial. Agora nós iremos tratar das características desse período conhecido por Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi um período de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, que se estendeu entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim. Ou seja, esse período foi tenso, porque esses países estavam se preparando para uma possível terceira guerra mundial, que nunca chegou a acontecer, certo? Então, Guerra Fria recebe esse nome por quê? Porque foi uma preparação, foi um período de tensão para uma terceira guerra mundial que não chegou a acontecer, beleza? E essa tensão envolvia a disputa pela liderança mundial entre dois sistemas econômicos e sociais opostos. Ou seja, a principal rivalidade entre esses dois países era porque os Estados Unidos representavam o sistema capitalista, tinham uma ideologia socioeconômica totalmente diferente da União Soviética, que era um país socialista, representava o socialismo, certo? Essa imagem mostra perfeitamente esse momento de tensão na história do planeta, certo? Então a gente vê de um lado aí um representante da União Soviética e do outro lado os Estados Unidos e o mundo aí no meio sendo alvo da disputa entre esses dois países que estavam se preparando para uma guerra. Os principais acontecimentos da Guerra Fria. Nesse período, o mundo ele foi dividido em blocos e mundos, certo? Então, a gente observando esse mapa aqui, a gente observa que o mundo ele está dividido em três cores diferentes. Cada cor dessa representava um mundo. O azul, primeiro mundo, o vermelho, segundo mundo, e o verde, terceiro mundo. Quem era que fazia parte do primeiro mundo? Eram todos os países aliados dos Estados Unidos ricos. Então, os países capitalistas ricos aliados aos Estados Unidos estão aí de azul, eram chamados de primeiro mundo. Segundo mundo eram os países de vermelho, era a União Soviética e todos os seus aliados socialistas. E esses países de verde eram os países aliados aos Estados Unidos, porém pobres, países capitalistas pobres, e aqueles que não eram alinhados nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Outras características desse período, podemos destacar a divisão da Alemanha e o Muro de Berlim. Observe essa primeira imagem aí, vocês estão vendo um muro que está dividindo uma cidade em dois lados. Então, esse muro aí é chamado de Muro de Berlim, que dividiu a capital da Alemanha, chamada Berlim, em dois lados. A Alemanha Oriental, que fica a leste, e a Alemanha Ocidental, que fica a oeste. Então, a Alemanha Oriental esteve sob o domínio da União Soviética, enquanto a Alemanha Ocidental esteve sob o domínio dos Estados Unidos. Então, esse muro representa esse período que o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas. Outra característica é a corrida espacial e armamentista. Corrida armamentista
episódio no qual os Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia bélica e militar, ou seja, esses países produziam armas e investiam no setor militar, se preparando para uma possível terceira guerra mundial. Ou seja, quem tinha mais armas e mais poderosas seria o país mais forte. E corrida espacial, porque esses dois países lutavam pela dominação e conquista espacial. Inventavam satélites para o espaço, inventavam diversas tecnologias espaciais para demonstrarem o seu poder. A Guerra Fria também, durante esse período da Guerra Fria, como a gente falou, não teve nenhuma disputa direta entre Estados Unidos e União Soviética. Eles não guerrearam entre si, mas eles atuaram de forma indireta em algumas guerras no mundo, né? Como a Guerra das Coreias, né? Os Estados Unidos apoiou a Coreia do Sul, enquanto a União Soviética apoiou a Coreia do Norte. A Guerra do Vietnã também, esses dois países participaram de forma indireta, e também da Guerra Afegã Soviética, entre outras. E qual a participação do Brasil nesse período da Guerra Fria? O que aconteceu com o Brasil nesse período? Durante o período da Guerra Fria, o Brasil, ele passou pelo que a gente chama de ditadura militar. A ditadura militar brasileira, ela recebeu o apoio do governo dos Estados Unidos da América, porque nesse período o Brasil se aproximou dos Estados Unidos e se afastou da União Soviética, ou seja, os Estados Unidos tiveram interesse na ditadura militar do Brasil. Por quê? Porque com um governo centralizado mais forte, né, o Brasil poderia evitar a entrada do socialismo em nosso território. E é claro que os Estados Unidos ganhavam um aliado nesse momento. Então, o Brasil, durante o período da Guerra Fria, ele se aproximou, se aliou aos Estados Unidos, reprimindo os movimentos internos do Brasil que torciam pela aproximação do Brasil com o socialismo. E o fim da Guerra Fria. O que levou a Guerra Fria a acabar, né? O que levou à decadência desse período, o fim da velha ordem mundial? Foi justamente a falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas, que acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. E em 1989, o Muro de Berlim caiu e as duas Alemanhas foram reunificadas. Então, o que a gente pode observar é que a Guerra Fria, ela teve fim. Por quê? Porque a União Soviética, ela entrou em decadência. O socialismo soviético entrou em decadência. Então, a União Soviética investiram tanto na preparação para a guerra, na corrida espacial e armamentista, criando armas, inventando tecnologia, e deixaram de investir ou investiram um pouco na sua economia. Então, a economia da União Soviética acabou entrando em crise e foi obrigado a fazer reformas, o governo soviético foi obrigado a fazer reformas que, de certa forma, enfraqueceram o socialismo na União Soviética. Então, a União Soviética entrou em decadência e foi extinta, certo? Então, quando a União Soviética foi extinta, os Estados Unidos se tornaram, então, a única superpotência mundial, certo? O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas. Então, queridos, espero que tenham gostado e por hoje a nossa aula termina aqui.